Olá pessoal, estamos retornando agora para mais uma aula, aula número 5 da unidade 2. O tema da unidade 2, como vocês sabem, é a origem do pecado. E esta aula 5 vai tratar então sobre a queda do homem. Esse é o tema então que nós estaremos desenvolvendo nesta aula de número 5. Então vamos iniciar falando sobre a influência de Satanás na queda do homem. Então nós já vimos sobre a queda de Satanás, agora nós vamos verificar a influência dele na queda do homem. Vamos iniciar então com Gênesis capítulo 1, versículo 26. Esse versículo diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, o plano de Deus foi criar o homem dessa forma, de uma forma perfeita, segundo os propósitos de Deus, para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória, para a sua adoração. Então Deus, quando planejou criar o homem, ele o fez de uma forma especial, totalmente diferente dos demais seres criados. Porque para o homem, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, há uma semelhança do homem, do ser humano, com o Criador. Então, podemos dizer que o homem é obra-prima de Deus. Ou seja, de tudo que Deus tinha para criar, ele investiu de maior perfeição, de maior força, de maior plano na criação do homem. Então o homem é a obra-prima do Criador, é a obra-prima de Deus. Ainda Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança, como o versículo a si mesmo o diz. A imagem de Deus, a semelhança de Deus. Veja, nós somos seres espirituais. Deus nos fez seres espirituais. Então, quando Deus sopra o seu espírito no homem, aí nós nos tornamos semelhança de Deus, segundo então os seus propósitos. O homem foi criado então para o louvor, para a glória, para a honra, para a adoração do Criador. Então Deus tem um plano para com o homem. Deus, desde a fundação do mundo, desejou criar o homem com essas características de perfeição, conforme Ele mesmo, Deus, é perfeito. Entretanto, nós vamos ver a questão da queda e aquela perfeição, aquele propósito de perfeição de Deus, da criação do homem para a sua glória, se perdeu. Entretanto, nós vamos ver a questão do resgate também do homem, da redenção, tudo isso nesta aula. Gênesis capítulo 2, versículo 16, nós vemos o seguinte: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente. Então, o que nós vamos identificar na palavra de Deus? Que Deus colocou o homem num local específico, chamado Jardim no Éden. E ali, então, o que Deus coloca? Deus cria para o homem todo tipo de provisão, todo tipo de mantimento. Inclusive, nesse jardim, Deus colocou para o homem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ainda a árvore da vida. E Deus, então, orientou o seguinte: de toda árvore do jardim podeis comer livremente. Mas, no versículo 17 agora, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Veja, há uma ordem aí. Deus fala o seguinte: olha, eu criei tudo para você. De toda árvore que dá mantimento, você pode comer. Não, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não comerás. Veja, a palavra foi: não comerás do fruto dessa árvore. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, há uma sentença estabelecida por Deus,
essa sentença está no sentido de que a desobediência do homem o levaria à morte. Tá? No versículo 17, fica claro então que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Logo, o plano de Deus não foi que o homem morresse. O propósito e o plano de Deus foi para que o homem fosse obediente a Ele. Deus tinha esse propósito. Então nós podemos, inclusive, levantar essa questão do homem antes da queda. Ele poderia escolher. Ele tinha essa livre escolha. Então, antes da queda, você vai ver Deus dando ao homem essa liberdade de obedecê-lo ou não. Entretanto, Deus disse o seguinte: dessa árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. É como se Deus estivesse então testando ou provando o homem na sua obediência. Entretanto, nós já sabemos que o homem não permaneceu nessa obediência. Houve então o despertamento e nós vamos ver o homem provando dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejam que interessante. Ali no meio do jardim existiam essas duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Por provisão divina, o homem não comeu da árvore da vida, como nós vamos ver, porque a árvore da vida ela tinha uma característica, ela tinha propriedade de conceder ao homem essa capacidade de viver eternamente. Por isso, a árvore da vida. Entretanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela também tinha uma característica de conceder ao homem a ciência, o conhecimento. Porém, não era somente o conhecimento do bem, mas também o conhecimento do mal, o que proporcionaria a queda, porque o homem não tem capacidade, ele não tinha capacidade para permanecer apenas no bem que Deus criou, mas ele partiria para o lado maligno também, porque ele estava debaixo de uma influência satânica, ele estava debaixo de uma influência de Satanás, para que ele pudesse então cair e a imagem e a semelhança de Deus fosse manchada. Então vejam, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós sabemos então que a mulher provou desse fruto, o homem também provou desse fruto, né? Eva e Adão provaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, não houve uma morte instantânea. Então, essa ideia de que certamente morrerás, Deus está dizendo o seguinte, que por causa da sua desobediência haverá morte. E o que nós temos a partir daí, a partir da queda? Um processo do envelhecimento. Todos os seres humanos, eles passam por esse processo de envelhecimento natural. E hoje, o que nós temos? Nós temos as idades sendo avançadas, as idades vão se avançando ao ponto de o homem chegar na velhice e logo após então todos nós somos mortais e morremos fisicamente. É essa a ideia do certamente morrerás. Não uma morte instantânea, mas um processo de envelhecimento natural provocado por causa da desobediência. E todos nós, pobres mortais, experimentaremos, se não formos arrebatados, a morte. Nós desejamos que o arrebatamento venha antes. Entretanto, para nós que estamos em Cristo, a morte, na verdade, é uma vitória e é um processo natural de Deus. A partir da queda, então, nós temos esse processo. Terminamos essa primeira parte e logo mais voltamos com a segunda parte desta aula.